Na contemporaneidade, vivemos em um mundo onde tudo é comunicação, mas infelizmente essa comunicação nem sempre é pensada em todos. Desde vídeos sem legenda descritiva até eventos sem um intérprete capacitados são comuns, mas devemos nos perguntar onde fica a acessibilidade das pessoas surdas. Os surdos precisam ser percebidos. A Libra surgiu no Brasil no século XVIII, quando Dom Pedro II convidou um professor francês chamado Ernest Rouet para iniciar uma educação para os surdos aqui. Os dois fundaram a primeira escola para surdos do país, chamado Imperial Instituto de Surdos e Mudos, instituição que hoje é conhecida como Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o famoso INES. O trabalho de Rouet permitiu o desenvolvimento da Libras em nosso país, que iniciou com a junção de sinais da língua francesa com os sinais já utilizados pelos surdos brasileiros. Um sistema de ensino que foi ganhando muito espaço, mas sofreu uma grande derrota em 1880. Isso ocorreu devido a um congresso sobre surdez em Milão, na Itália, onde foi decidido que a educação para surdos deveria ser oralizada, ou seja, fazendo a leitura labial, acreditando que essa era a melhor forma de comunicação dos surdos. Assim, os sinais foram proibidos de ser utilizados. Isso não fez com que os surdos parassem de se comunicar através dos sinais, mas simplesmente atrasou o desenvolvimento da língua em nosso país. Já no século XXI, a comunicação dos surdos conquistou importantes direitos. Uma das conquistas mais importantes foi a Lei de número 10.436, de 24 de abril do ano de 2002, que determinou que a Libras deveria ser reconhecido como um meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda, e que o poder público deve fornecer meio para o uso e difusão da Libras no Brasil. Segundo o IBGE, Instituto de Geografia e Estatística, no Brasil 5% da população é surda, ou seja, cerca de 10 milhões de pessoas no país. E ainda assim, a Libras é uma língua desconhecida para a maioria dos brasileiros. A Lei 10.098, do dia 19 de dezembro dos anos 2000, estabelece normas e critérios básicos para a promoção de acessibilidade de pessoas com alguma deficiência ou mobilidade reduzida. A realidade, porém, não é dessa forma tão efetiva. Diariamente, pessoas com alguma deficiência enfrentam problemas na acessibilidade. Pessoas surdas, por exemplo, enfrentam dificuldades ao se comunicarem. Isso faz com que muitas vezes as suas necessidades e os seus direitos sejam negligenciados. A acessibilidade deve abranger as pessoas surdas em sua diversidade, como por meio de legendas descritivas e intérpretes da língua de sinais. É por isso que, quando a acessibilidade é negligenciada, a inclusão também é comprometida. Nos dias atuais, cresce cada vez mais o número de pessoas que utilizam de plataformas digitais, plataformas de streaming. E para que o conteúdo dessas plataformas sejam acessíveis às pessoas surdas, é necessário a presença de legendas descritivas e janelas de língua de sinais para pessoas que utilizam a Libras. Infelizmente, ainda não existe uma legislação que garanta a acessibilidade para esses públicos por meio dessas plataformas digitais. A surdez pode ser muito solitária. A falta de compreensão das pessoas sobre a linguagem de sinais, a infantilização e a impaciência em lidar com uma pessoa surda podem gerar muita insegurança, o que acaba isolando os surdos do mundo ao seu redor.
o que pode acarretar transtornos psicológicos e gerar muito sofrimento tanto para o surdo quanto para a sua família. Os sintomas de ansiedade e depressão são maiores nos grupos de surdos. Destacamos isso como um indicativo de que a sociedade deve despender maior esforço para diminuir as barreiras que são associadas à surdez. Pessoas surdas, independentemente da idade, devem ter garantida a sua acessibilidade comunicacional na sociedade. Quando falamos de acessibilidade para pessoas surdas, nosso pensamento, geralmente, é sobre acessibilidade em escolas, hospitais e trabalho. Porém, esses locais não são os únicos que precisam de acessibilidade. As pessoas surdas também têm a necessidade de participar de atividades de lazer e ter uma vida social. Locais como shopping, restaurantes, festivais, etc., carecem de acessibilidade, impedindo essas pessoas de interagirem socialmente e terem momentos de descontração, o que pode levar ao isolamento. Acessibilidade significa, no discurso do Estado, permitir que as pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida participem de atividades que incluem serviços, lazer, educação, saúde, participação no mercado de trabalho, entre outros. Para tanto, é necessário infraestrutura adequada no espaço urbano, das habitações e dos veículos próprios. Assim, a acessibilidade deve ser ampliada para as diversas áreas de atuação das pessoas deficientes, ou seja, nos seus espaços cotidianos, com facilidade de ampará-las e incluí-las cada vez mais na vida social. Dentre esses 5%, uma grande maioria utiliza da Libras para se comunicar com outras pessoas e ter contato direto com o mundo exterior. Esses 5% equivalem a 10 milhões de brasileiros, e dentre esses 10 milhões, quase 3 milhões possuem a surdez total. Quando o assunto é educação, a população surda se enquadra em taxas muito baixas de formação. Segundo um estudo feito pelo Instituto de Locomotiva e a Semana da Acessibilidade Surda em 2019, foi estudado que apenas 7% dos surdos possuem o ensino superior completo, 15% frequentaram a escola até o ensino médio, 46% finalizaram apenas até o ensino fundamental, enquanto os outros 32% não possuem nenhum grau de instrução, de acordo com a Associação a Escolas e Ambientes Educacionais. Pessoas com muitas outras minorias linguísticas, os surdos têm uma cultura única que merece respeito, mas foi apenas nos últimos anos que as pesquisas começaram a se concentrar em diferentes aspectos da comunicação, da sociedade e das relações entre pessoas surdas. O comprometimento auditivo sempre existiu na humanidade, e portanto encontrar registros definitivos dos primórdios da cultura surda, se possível, é uma atividade notavelmente complexa. Com relação às origens da cultura surda, podemos apontar alguns marcos importantes. Uma delas é a língua de sinais francesa, a LSF, que se originou em meados do século XVIII.
Desenvolvido por Charles Michael, um educador de crianças surdas empobrecidas, o sistema visava soletrar palavras francesas por letras à mão, expressando assim conceitos complexos e símbolos simples. A LSF é derivada do trabalho de Charles Michael, assim como a American Sign Language, ou a ASLR, que é a linguagem de sinal americana. Sua história remota a 1814, quando a primeira escola para crianças surdas foi inaugurada em Hartford, Connecticut. As línguas de sinais mais faladas no mundo são as seguintes: com a estimativa para a maioria dos falantes, uma publicação anual de referência das línguas mundiais, estatísticas e outras informações sobre línguas vivas do mundo. Em primeiro lugar, temos a língua de sinais indo-paquistanesa. Em segundo lugar, a língua de sinais da Indonésia. Em terceiro lugar, temos a língua de sinais russa. Em quarto lugar, a língua de sinais brasileira. Em quinto lugar, a língua de sinais espanhola. O criador do termo cultura surda foi Carl Goldenberg, um linguista sueco-americano surdo que foi uma figura muito importante na língua de sinais americana. Em 1965, ele foi inclusive o primeiro a discutir a analogia entre a cultura surda e a cultura ouvinte. Alguns dos principais elementos da cultura surda são os seguintes: artes visuais, onde destacam-se o teatro surdo e as artes plásticas, associação e organizações, são locais e entidades em que os surdos podem interagir com outras pessoas surdas, o que é importante para a aprendizado de línguas de sinais, das pautas sociais do segmento e até pela definição de sua identidade surda. Constituída por pessoas e outros que defendem a causa, como intérpretes, professores, familiares e afins. Criações e transformações materiais manifestam-se em soluções alternativas para pessoas surdas, como telefones adaptados e dispositivos de vibração que substituem despertadores, campanhas luminosas e afins. Família abrange questões muito ligadas à aceitação e concepção sobre a surdez. Pode estar ligada ao nascimento de filhos surdos em lares ouvintes, filhos ouvintes em lares surdos ou filhos surdos em lares surdos, por exemplo. Linguístico. As línguas de sinais são naturais para as pessoas surdas, com tantas complexidades quanto a língua dos ouvintes. Portanto, o quesito linguístico não consiste apenas em uma adaptação das línguas orais para as visuais, mas sim um sistema complexo e com suas próprias regras. Literatura surda. Produções literárias em línguas de sinais e produzidas por pessoas surdas. Visualidade. Possivelmente a visão é o principal sentido de contato do surdo com o mundo. É na visualidade que aparece a maior parte das alternativas planejadas para este público, que o permite compreender e assimilar tais informações. A surdez é uma deficiência invisível, o que significa que o desafio já começa por aí. O Brasil é um país onde as pessoas acham que é preciso ver a deficiência para que ela exista. Capacitismo é definir o tipo de ajuda que o PCD precisa, sem consultá-lo. No caso da surdez, a ajuda se chama acessibilidade e ela pode ser tanto legendas quanto intérprete de libras, porque diferentes pessoas surdas precisam de diferentes recursos de acessibilidade. Capacitismo é dizer, você não parece surda, significa que se tem uma ideia pejorativa sobre pessoas surdas e suas capacidades e habilidades. É quando alguém vai além do que se acredita que uma pessoa surda é capaz, essa pessoa não parece ter a deficiência auditiva. Capacitismo é dizer que uma pessoa surda possui audição seletiva e só escuta o que quer, quando quer. Ninguém escolhe ter uma deficiência. Milhões de pessoas têm deficiências invisíveis. O capacitismo é tão cruel, tão enraizado nas entranhas da sociedade, que estamos em pleno 2023 e pessoas com deficiência ainda são praticamente invisíveis, mal e mal representadas por um cadeirante em alguma campanha publicitária. A falta de acessibilidade faz parecer que pessoas com deficiência não existem. Sem acesso, as mesmas não frequentam os lugares, sejam eles físicos ou virtuais. E quando não frequentados, as pessoas não lembram que existem essas pessoas.
Dessa forma, não pensam nelas na hora de criar produtos, serviços, eventos, etc. A falta de contato com PCDs faz com que pessoas sem deficiência sintam medo e hesitação quando interagem com alguém que possui alguma deficiência, simplesmente porque não aprenderam sobre essas diferenças. Isso perpetua a ideia errada de que pessoas com deficiência são uma minoria, quase inexistente no planeta Terra.
E através desse projeto de ações integradoras, criamos um minicurso a fim de melhorar a acessibilidade das pessoas surdas. O foco do minicurso foi em profissionais e estudantes da área da saúde para eles aprenderem a se comunicarem e poderem atender as pessoas surdas com mais facilidade. O curso, infelizmente, é muito básico, mas isso já é um pontapé inicial para as pessoas que querem aprender e elas se interessarem a aprender a falar a língua brasileira de sinais. Esse é meu sinal. Eu conheci Libras há 24 anos atrás. Eu estava numa igreja evangélica assistindo ao culto e lá eu vi a intérprete no cantinho da igreja interpretando uma música e foi aí que eu me apaixonei, né, pela Libras. Fiquei apaixonada e decidi aprender. Só que essa vontade foi adormecendo, né, e eu deixei para lá. Quando eu fiz a faculdade de História, eu tive um semestre de Libras. Foi aí que eu resolvi ir adiante com o curso. Conversei com o professor, falei que queria continuar. E ele me indicou o CIG do Novo Gama. E aí eu fiz o CIG 3 meses. Fui do básico, só o básico que eu fiz. Daí o curso acabou no Novo Gama e o professor me indicou o INOSEB, que é lá na W3 Sul. O INOSEB é uma instituição católica onde as pessoas surdas e parentes de surdos querem fazer algum curso, né, relacionado à Igreja Católica, vai fazer lá. No caso é catequese, curso de noivos, crisma. Quando tem surdo, a igreja não tem intérprete, né? Então eles vão para o INOSEB para fazer esse curso lá. E tem outros cursos para os surdos, né? Para surdos e parentes surdos. Curso de fotografia, informática, para quem é surdo, da comunidade surda. E aí eu fiz o curso lá no INOSEB, são 3 anos de curso. O que eu fiz foi no sábado, toda manhã, todo sábado pela manhã, mas tem outros horários. E agora eu fiquei sabendo também que tem online, né? Semipresencial, no caso, online. E aí eu fiz no INOSEB, os 3 anos. E depois que eu saí do INOSEB, eu fui fazer a pós-graduação. Então, foi muito bom ensinar aqui hoje, né? Eu já tinha ensinado Libras para algumas pessoas, mas nunca tive uma turma tão grande. Na verdade, eu dei aula individual, no caso do aluno, sempre foi assim. E eu vivia recebendo esse convite, e eu sempre negava, com medo, né? Medo de não dar conta, medo de ficar nervosa. Então, hoje foi uma experiência incrível, né? Quando eu vi aquela quantidade de pessoas, eu fiquei maravilhada. Principalmente por saber que tanta gente tem interesse de aprender Libras, né? Porque, como eu falei, a comunidade surda precisa muito, né, de intérprete. Eles têm muita dificuldade de comunicar com o mundo dos ouvintes, né? Falam assim, o mundo dos ouvintes. Então, para eles se sentem excluídos. Então, quanto mais pessoas aprenderem Libras, melhor. E foi incrível. Gostei muito, né? E é isso. Oi, bom dia. Meu nome é Ana, sou estudante de 4º semestre de Psicologia. E esse curso de Libras eu achei muito importante, assim, porque sensibiliza, né, nós como futuros profissionais da saúde, para uma demanda de um público que geralmente é negligenciado. Então, assim, eu já experienciei no meu trabalho a dificuldade quando você não consegue se comunicar com essas pessoas e como que isso é prejudicial para elas. E eu achei incrível a iniciativa das meninas, esse projeto. Inclusive, eu acho que devia ser um projeto continuado, assim, para a gente sempre manter contato com Libras. E eu não tenho o que dizer, assim, foi emocionante. E foi incrível porque, de fato, sensibiliza a gente para essa necessidade de
olhar para um público, né, que também demanda serviços de saúde. E é isso, recomendo que a faculdade faça uma parceria com as meninas para que isso seja ofertado mais vezes de forma continuada, para a gente se capacitar e, quem sabe, ser fluente em Libras. Obrigada, meninas. Oi, gente, eu sou a Luciele e sobre o curso eu amei muito, e se tiver de novo, com certeza eu irei vir, e sim, eu indico muito. Vocês arrasaram e parabéns! Oi, meu nome é... Incrível! Eu sou estudante de psicologia do terceiro semestre e foi muito legal o curso. Achei a organização de vocês muito boa. Eu espero também, concordo com a Ela, que o curso continue, porque é muito importante ter isso na faculdade de uma forma acessível. E eu comecei há pouco tempo, tem uns 2 meses, a fazer Libras básico no IF. E eu tenho gostado muito e eu tive a oportunidade de fazer um mini curso voltado para saúde, que eu quero ser psicóloga, e foi muito legal o curso voltado para isso. Espero que continue para que a gente possa aprender cada vez mais, e é algo que carece muito aqui no Brasil, acredito que no mundo em geral, mas enfim, é importante que nós tenhamos Libras. Beijo! Gente, oi, meu nome é Maria Júlia, participei do mini curso aqui do projeto das meninas e eu gostei bastante, achei muito legal, me incentivou a aprender mais, né? Eu já tinha, eu estava querendo já fazer, né, um curso de Libras, eu fazia, desistia, mas esse curso fazendo assim, presencial, me incentivou mais a aprender e ser fluente algum dia, para eu poder trabalhar com isso, quem sabe ensinar outras pessoas, então eu recomendo muito para vocês, é muito bom. Oi, meu nome é Maria. O meu sinal é esse. Eu comecei a aprender Libras quando era pequena. O meu processo de alfabetização começou no ano de 2016, mas eu só fui realmente aprender Libras no ano de 2020, quando eu comecei o curso de Libras. Hoje eu falo bem, consigo me comunicar bem com os surdos, mas não sei tudo. Professor, qual é a importância do nosso trabalho na comunidade? Considerando que a gente não tem nenhum curso que traga Libras para todos os alunos, que traga Libras para os profissionais da saúde, o trabalho que vocês fizeram de trazer isso para os alunos que estão em formação já abre uma oportunidade para que no futuro eles se interessem também, porque muitas pessoas não têm esse interesse porque nem sabem que existe essa possibilidade. Então você apresentando isso para eles permite que os profissionais da saúde sejam mais completos, justamente porque eles vão buscar se informar mais sobre Libras, eventualmente fazer um curso de Libras, pensando sempre no que a psicologia tem como um dos princípios fundamentais, que é a própria inclusão e o atendimento a todos os tipos de sofrimento, de
inclusão de tipos de pessoas. Então, você começa a partir da Libras, você pode permitir também um atendimento para pessoas que tenham outros tipos de deficiência, mas em especial a questão da Libras, porque não é, como vocês bem sabem, a partir desde o primeiro semestre que vocês estão aqui, não é algo que é divulgado. Isso pensando em todas as outras deficiências, mas especialmente na de Libras. E os profissionais que se capacitam em linguagem de Libras, com certeza estão um passo à frente dos demais, porque abre mais ainda o leque de oportunidade de trabalho, a forma de atuação e o tanto de, no fim das contas, o tanto de pacientes que eles podem realmente auxiliar, justamente porque conseguem se comunicar de formas adicionais. Quando, no curso de Libras, quando você estava mostrando as letras, soletrando, eu lembrei que quando eu tinha acho que uns 14 anos mais ou menos, eu tinha um folhetinho com as letras de Libras. Eu me lembrei de quando eu praticava, porque eu achava interessante você também conseguir falar sobre, falar de outras formas, com as pessoas. Muito embora a gente não tenha tanto contato, as pessoas não estão, elas estão aqui, mas você acaba que não as percebe. No nosso curso aqui, realmente, em um ano, eu acho que eu não vi ninguém que se comunicasse por Libras ou que tivesse esse tipo específico de deficiência. Mas é interessante porque isso também nos faz retomar alguns pensamentos, Por que eu larguei para lá? Quando eu fiz a minha segunda graduação, existia um curso complementar que era justamente o de alfabetização de adultos e o curso de Libras. E eu lembro que eu só não fiz por conta da incompatibilidade de horários, porque na época eu trabalhava o dia inteiro e fazia faculdade à noite, então não deu para fazer esse curso, mas eu me interessei também, especialmente pelo de alfabetização. Então isso é um resgate também, a gente relembrar o que eu queria fazer, qual que era a minha ideia. Quando a gente é mais jovem, a gente quer mudar o mundo, depois isso vai ficando meio que esquecido. Mas o bacana desse curso específico que vocês fizeram é que deu um resgate nisso também. Olha, você lembra quando você era mais novo? Você lembra das coisas que você queria fazer, do que você estava se propondo a alterar, as áreas que você queria atuar? Então isso é bacana porque faz esse resgate conosco também. É isso aí. Devagar, senhora. Senhora. É.